E aí, galera? Vamos tentar mais uma vez aqui no Periscope. O que posso falar, né? Vamos lá. A verdade, eu queria comentar um pouquinho sobre a questão das origens que tanta gente fica promulgando da Umbanda, né? Muita gente acaba falando sobre origens da Umbanda, tal, tentando dizer alguma coisa relativa a isso, baseado-se sempre nas informações que nós temos, né, a mão, assim. A princípio, o oficialmente aceito seria que a Umbanda foi fundada pelo médium Zélio Fernandinho de Moraes no dia 15 de novembro de 1908, na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, e que a manifestação do Caboclo das Sete Cruzilhadas acabou se dando dentro de um centro espírita. Essa é a versão original fundamentada de um possível surgimento da Umbanda. Porém, a gente pode perceber que nos cultos africanos, nos cultos ameríndios, a gente vê muita coisa parecida com o que a gente faz na Umbanda. E quando você ainda expande isso para outras regiões, você vai para o Caribe, você vai para a parte da América Central e tudo mais, até o sul mesmo dos Estados Unidos, na parte de Nova Orleans, no estado de Louisiana, você começa a perceber que existem muitas similaridades lá também com os cultos que nós fazemos aqui. Inclusive cultos que acabam misturando influências indígenas, influências africanas, influências regionais, né, do povo europeu que acabou colonizando aqueles lugares e tal. Um exemplo clássico, né, no Haiti, mistura de língua de francês com holandês com espanhol, português e uma mistureba toda que acabou gerando o crioulo e deu origem a diversos cultos, como o voodoo, que é muito conhecido por aí, e também a parte do algumas práticas como o voodoo e outras partes das ilhas caribenhas. A gente tem o Palo Majombe, a Santeria, a Santia, e vários outros aspectos, né? O Andia, tem várias coisas assim que a gente pode ver. A Obia também é outra que eu lembro assim. E na parte de Nova Orleans, que é uma cidade de contrastes, né? É praticamente um pedacinho do Haiti no território americano, porque lá tem uma influência francesa tremenda e também é um local com uma influência africana absurda. Eu tive a oportunidade de estar lá em 1997, eu ainda era adolescente, e achei a cidade assim fantástica. Ela tem referências sobre voodoo por todos os lados, o quarteirão francês, as pessoas. É que tem que ter olhos para ver, né? O leigo jamais vai conseguir detectar certas coisas, mas o quem tá procurando alguma coisa acaba encontrando. Bom, mas aqui no nosso cenário brasileiro, o que nós podemos encontrar? É, Basicamente, nos cultos ancestrais de origem africanista, a gente conhece o candomblé. Todo mundo fala que é uma religião africana, uma religião de natureza africana. Na verdade, sofreu influência africana. Derivou-se de cultos africanos, mas é uma religião brasileira. A gente vê isso pelo sincretismo utilizado, pelas adaptações feitas dentro dos seus rituais, a diferença que há dos cultos de nação na África, o próprio papel do Babalorixá, ou do Babalaô, é tudo muito, muito diferente. Então é isso aí. Aqui na nossa América do Sul tinham também os vários povos indígenas e tal, e com suas influências, com seus cultos e tudo mais. Hoje a gente ainda encontra bastante desses cultos, os cultos de Jurema, culto de Catimbó, o próprio Toré, mais pro Nordeste, pro Norte, culto de Encantaria, é, são vários. Além desses cultos, a gente ainda tem os cultos como o Tambor de Mina, o próprio Jaré, alguns candomblés de caboclo, que são misturas incríveis. Incríveis mesmo. Pode ser que a Umbanda tenha realmente sido fundamentada na data prevista, na data oficial, dia 15 de novembro. Porém, a sua estrutura já é bem ancestral.
ela não aconteceu simplesmente assim. O espírito trouxe ela para o plano material e acabou, aquilo estava fundamentado naquele dia. Não, isso aí é derivado de várias e várias décadas, vão se depurando, vão se misturando as situações, as culturas e tudo mais, e acaba se gerando uma nova religião. A religião de Umbanda, a gente pode determinar ela como a mais brasileira das religiões, por causa das suas diversas influências entre todos os povos que colonizaram o Brasil. Numa mesma, numa mesma liturgia, no mesmo ritual, você encontra desde o do índio, do mestiço do índio com branco que é o caboclo, encontram os baianos, encontram cangaceiros, encontram preto velhos, que são africanos com nomes de batismos católicos, encontram-se marinheiros portugueses, encontra-se pombagiras de origem espanhola, a linha do Oriente com seus diversos povos, os mongóis, os árabes, os portugueses, os escandinavos, é incrível. É uma mistura, os indianos, né? É uma mistura tremenda. Mas é uma mistura que dá certo, é uma mistura que se respeita. Não tem erro de fundamento, não tem nada que acaba deixando o culto de uma forma pejorativa como uma mistureba, como muitos falam. Na verdade, não há mistureba, é uma adaptação, assim como nós brasileiros somos uma adaptação de diversas culturas. Então, o surgimento da Umbanda se dá através dessas muitas culturas. A gente percebe que muitas vezes há um certo pragmatismo em aceitar que a Umbanda é ancestral, até porque muitas vertentes pregam muitas outras coisas. Umas dizem que veio de Lemúria, outras dizem que veio de Atlântida, esses continentes mitológicos, terras que a gente nem sabe se existiu de verdade, de fato. Outros dizem que é um culto derivado da Umbanda praticada em Angola, que aqui virou Quimbanda, que é uma prática de cura. Outros falam que quando o Caboclo das Sete Cruzilhadas aqui esteve, ele deu um outro nome, Alabanda. E outros falam que veio do Astral, do Colégio do Oriente. Bom, independente de qualquer coisa dessa, a gente tem que olhar de uma forma mais cética, às vezes, para entender as religiões. O que acontece é que nós acabamos por aceitar demais só o culto religioso e acabamos parando de estudar. A parte acadêmica ela tá aí para nos auxiliar. E tem diversos pesquisadores sérios, e um dos primeiros que fez esse trabalho sério mesmo, né, foi o Pierre Fatumbi VG, que tem livros fantásticos falando sobre a mitologia do orixá, dos cultos africanistas. E um outro autor assim mais contemporâneo nosso é o Reginaldo Prandi, né? Eu tô cansado de indicar o livro dele, principalmente um deles, né? Tem dois livros que eu já li dele que são fantásticos, mas um deles em específico, assim, eu estou cansado já de indicar, que é maravilhoso, que na verdade não é só dele, ele é um organizador deste livro, ele acabou juntando várias teses de doutorados, algumas dissertações de mestrado, iniciações científicas e tal, sobre as religiões de cunho afro-brasileiros, ameríndios também, e acabou trazendo isso num livro fantástico, né, que chama Encantaria Brasileira, o livro dos mestres caboclos encantados. É um livro não é tão fino assim, ele é um pouquinho tem algumas páginas, a leitura nem sempre é tão simples de ser lida, mas facilmente compreendida se você ler com calma, e traz uma perspectiva totalmente acadêmica, de antropólogos, sociólogos, estudiosos de religião, de um cunho mais acadêmico. Esse livro ele também não é barato. Ele é da editora Palas, mas ele vale cada centavo de tê-lo na sua estante. O livro é esse aqui, ó. Encantaria Brasileira, o livro dos mestres caboclos encantados. Reginaldo Prandi. Esse livro é incrível, incrível mesmo, incrível. Então, se for para gastar algum dinheiro, gaste com esse livro. Ele é muito importante para conhecimento da religião como um todo. Dentro dele a gente vai encontrar informações, eles acabam falando sobre a pagelança e encantaria amazônica, né? O terecô, que é a Liga de Codó, o jaré, que é uma espécie de caboclo, de um candomblé de caboclo, os candomblés de caboclo que a gente encontra aqui em São Paulo, catimbó e Jurema,
Fala bastante sobre os mestres de Jurema, dentre eles o mestre Zé Pilintra, né? A Encantaria de Mina, que é o tambor de Mina, né? Caboclos e Pretos Velhos na Umbanda, fala também sobre esse aspecto desses encantados. É, Também fala sobre os baianos, que é uma linha muito conhecida aqui em São Paulo e às vezes nem tão conhecida em outros estados. E várias outras coisas assim que são interessantes nesse livro. Então, se quiser adquirir um bom livro, adquira esse. Você vai conhecer a história da religião com uma outra perspectiva. E o importante quando a gente vai estudar uma religião, seja ela a religião que nós gostamos ou não, é que nós não tenhamos preconceitos. Sem preconceitos. A gente tem que estar com a mente aberta, esperando o melhor daquela religião e procurando entender. Não importa se suas bases, seus dogmas vão ser totalmente destruídos ou suas bases vão ser abaladas, não importa. O importante é que você vai saber a verdade e, como já dizia o mestre Nazareno, né? A verdade vos libertará. Bom, é isso aí. Visite nosso blog lá, www.perdidoempensamentos.com. Vários textos sobre espiritualidade, umbanda, terapias naturais e afins. Ficamos por aí, até uma próxima.